Pronto, então eu queria dar as boas-vindas a todos em nome da nossa Task Force na Economia de Francisco, para este tema da pobreza e da exclusão social. Basicamente, este workshop surge, em primeiro lugar, de um convite e de um desafio que a Rede Europeia Antipobreza faz aos jovens da Economia de Francisco, para participar num evento que será dia 12 de maio. Então, nós jovens fizemos um desafio também de volta à Rede Europeia Antipobreza, que foi, tudo bem, nós gostávamos muito, mas queremos saber do que vamos falar, não é? Então gostávamos de ter aqui uma ação de capacitação. Então desafiámos então a Rede Europeia Antipobreza para este workshop de capacitação sobre estes temas da pobreza e das desigualdades económicas e sociais. E por isso é que estamos aqui, e portanto o grande objetivo deste workshop é reunir as grandes conclusões deste workshop e os motivos, ou o que é que inquieta mais os jovens, as perguntas que os jovens mais fazem, as soluções também, se conseguimos chegar lá, que os jovens propõem para a resolução desta problemática. E portanto, sem mais delongas, queria passar a palavra à Rede Europeia Antipobreza para fazer então a exposição inicial e dar-nos então o contexto que nós precisamos para depois podermos pensar todos em conjunto e depois em grupos, que será o momento seguinte, de maneira mais acertada e assertiva possível. Ok, Manuel, antes de mais, uma boa tarde então a todos os participantes, muito obrigada por nos terem dispensado também um bocadinho do vosso tempo para trocarmos hoje um conjunto de impressões sobre temas que a nós nos dizem muito e estamos muito convencidos que também vos interessam bastante, senão não estariam aqui hoje para contribuir para este debate e perceberem também qual poderá ser o vosso papel e qual o vosso contributo para uma sociedade ou para a construção de uma sociedade e de uma economia onde não exista de facto pobreza. É essa a missão da Rede Europeia Antipobreza a nível europeu e a nível nacional. Nós não temos muito tempo, essa foi a primeira dificuldade, terá que ser assim uma abordagem ainda bastante superficial, mas também estamos convencidos que vocês têm as bases que são necessárias para perceberem grande parte daquela que será a nossa apresentação. Vocês têm instrumentos para interpretar, para lerem e para melhor compreenderem de facto a grandeza e a abrangência deste tema. Fizemos então uma breve apresentação, um PowerPoint. Ele irá ser apresentado por duas pessoas da equipa da APN, que estão connosco, a Paula Cruz e a Cátia Santos, que eu admito, ainda não a vi, mas admito que ela já esteja connosco também. Elas as duas vão fazer, já está, sim, a Cátia, também ela ainda muito jovem e está connosco, vai fazer agora um ano, trabalha connosco há cerca de um ano no Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza. A Paula é socióloga, já está connosco há vários anos, pronto, mas também é uma especialista nestas áreas de políticas sociais. E tem acompanhado muito a agenda europeia também, que é uma das áreas em que ela acompanha o follow-up das políticas sociais. Portanto, as duas fizeram aqui um esforço de fazer esta apresentação muito breve e a partir daí estaremos disponíveis para nos distribuir. Há outras pessoas da equipa também a acompanhar esta sessão hoje, para nos distribuirmos e contribuirmos naquilo que estiver ao nosso alcance também para chegarmos a um bom porto, basicamente. Passaria desde já então a palavra à Paula e à Cátia para compartilharem a apresentação que prepararam para nós. Olá, obrigada Sandra por esta pequena apresentação, obrigada também a todos vocês que estão desse lado, por nos ouvirem agora durante um bocadinho a falar de um tema bastante complexo. Bastante complexo para falar em 20 minutos, mas vamos dar o nosso melhor. Eu vou compartilhar aqui a tela. Paula, se precisar de mais 10 minutos, porque foi o atraso, quer dizer, não seja por isso. Eu sei, assim, isto não é propriamente também algo muito formal, não é? Acho que estamos num ambiente informal e, portanto, e mesmo assim, nós temos a apresentação, se
nos quiserem interromper também a determinada altura, estejam à vontade também para o fazer. Pronto. Começamos então, se calhar, por aquela que é talvez a pergunta mais óbvia quando se fala de pobreza e de exclusão social, é o que é isto de pobreza? É talvez a pergunta mais óbvia, com uma resposta difícil, e talvez às vezes aquela pergunta que nós deveríamos fazer mais vezes, não é? A nós próprios, quando nos debruçamos sobre este tema, e que às vezes esquecemos também de parar um bocadinho e de olhar para a pergunta em si e de pensar também na sua resposta. Se calhar, se abríssemos o microfone, teríamos várias respostas a esta pergunta, todas elas certas, de certeza absoluta, mas quando fazemos esta pergunta, talvez a primeira resposta que nos dão é de que estar numa situação de pobreza é estar numa situação de falta de recursos económicos. Portanto, a ideia da falta de dinheiro e de recursos económicos está muito presente na nossa mente, não é? E também na vida de quem vive numa situação de pobreza. Não ter dinheiro para fazer face às despesas do dia-a-dia, para colmatar também as necessidades que têm de dia-a-dia, para terem uma vida com qualidade e uma vida digna. É claro que a pobreza é muito mais do que isso, é um problema bastante complexo, é um problema multidimensional, que tem várias definições. Se vocês forem pesquisar no Google, podem encontrar várias definições de pobreza. Nós trouxemos esta aqui porque nos parece, é uma definição simples, mas ao mesmo tempo muito completa. A pobreza pode ser definida como uma condição humana, caracterizada por privação, sustentada ou crónica de recursos, capacidades, escolhas, segurança e poder, necessários para o gozo de um adequado padrão de vida e outros direitos civis, culturais, económicos, políticos e sociais. Portanto, só por aqui nós vemos realmente como é complexa esta problemática, como ela é multidimensional. E esta definição fala-nos desde logo de privação. Portanto, quem vive numa situação de pobreza está privado de todo um conjunto de recursos muitas vezes que são recursos visíveis, lá está a falta de dinheiro, não é? Pronto, é um recurso muito visível, são recursos materiais, mas na maior parte das vezes as pessoas também estão privadas de outros recursos que não são tão visíveis ao olhar, não é? As pessoas estão muitas vezes numa situação de desigualdade, numa situação de falta de oportunidades e de igualdade face a outros setores da nossa sociedade. Mas esta definição tem uma palavra aqui que, para nós, e para mim também em particular, é bastante relevante, que é a palavra poder. Quem vive numa situação de pobreza não tem poder, não é? Desde logo não tem poder de escolha e não tem poder de decisão. Eu ainda muito recentemente estive também com outros jovens a falar destes conceitos, do conceito de pobreza, e muito ligado às questões da alimentação, e isto é muito visível, não é? As pessoas... Quem, por exemplo, recorre a uma cantina, ou quem recorre a um refeitório, ou quem recebe um cabaz, não tem poder de escolha, faça aquilo que lhe é entregue. Ou então as pessoas que oferem um salário mais baixo, ou estão numa situação precária no mercado de trabalho, têm um poder muito limitado de escolha face àquilo que podem comprar. E muitas vezes as escolhas passam por... ou opto por isto, ou por comida na mesa, ou opto por comprar, por exemplo, medicação, algo que se coloca muito também em situações de crise, e na crise anterior nós sentimos isso muito também das pessoas que viviam em situação de pobreza, muitas vezes tinham que optar entre comer e manterem-se saudáveis, não é? Comprarem também medicação. Portanto, esta falta de poder, ou este poder limitado de escolha e de decisão, é extremamente relevante quando se fala das questões da pobreza. Relevante também é nós ouvirmos as pessoas. E quando ouvimos as pessoas, acho que o nosso olhar face à pobreza e às características da pobreza expande-se, não é? Abre-se completamente e mostra-nos aqui uma realidade que muitas vezes está escondida. Eu vou passar um pequeno vídeo. É um vídeo que integra esta campanha que nós realizamos em 2019, campanha Palavras com Corpo e Alma, porque a pobreza não é ficção, e é um vídeo que tem a voz de algumas
de alguns membros dos nossos conselhos locais de cidadãos, que são grupos de trabalho que nós dinamizamos já há alguns anos dentro da EAPN, e as pessoas escolheram, no fundo, uma palavra, não é? que descrevia para elas o que é viver numa situação de pobreza. E, portanto, eu vou passar o vídeo. Deixem-me só, se calhar... Conseguem ver o YouTube? Sim, estou a ver a Cátia a dizer que sim. Escolhi a palavra dignidade. Escolhi a palavra justiça. Eu escolhi a palavra solidão. Eu escolhi a palavra preconceito. Escolhi a palavra desigualdade. Eu escolhi a palavra violência. A pobreza para mim é um fardo. Desigualdade nas etnias, desigualdade na inclusão. A pobreza em si é uma violência. É a falta dos recursos mais básicos que um ser humano precisa. Se houver justiça para todas as pessoas, não há exclusão social. Quando entrei nesta situação, minha situação de falta de dinheiro e desemprego, senti impotência, não tinha maneiras de resolver o assunto, era sozinho. Pronto. O preconceito é uma coisa que ultrapassa todas as classes. Desigualdade de género, desigualdade das oportunidades, nomeadamente as pessoas com deficiência na procura de emprego. Quando uma pessoa quer dar de comer a um filho e não tem, quando quer mandá-lo para a escola e não pode. Sem cor, sem raça e sem origem. A riqueza é a humanidade encontrar-se nela própria naquilo que tem melhor. Basear-nos nos mesmos direitos sem diferença social. Acho que conseguimos perceber pelas palavras, não é, das pessoas, o que é, né, a ideia de fardo, de solidão, o isolamento, a violência, não é, de que se falava, o preconceito. Portanto, há todo um conjunto de outras dimensões ligadas à pobreza que afetam consideravelmente as pessoas. E é importante que se diga que a pobreza não é uma fatalidade. Não é? É sem dúvida uma violação dos direitos humanos, daquilo que nós temos, os direitos que nós temos enquanto seres humanos, e isso assumirmos isso, percebermos isso é marcante e é importante também para nós delinearmos tudo aquilo que é ou que deveria ser a luta contra a pobreza. E portanto nós percebemos que as pessoas vivem de uma forma desigual, não conseguem participar de uma forma igual como outras pessoas da nossa sociedade que não estão em situação de pobreza, e nós também percebemos que existem todo um conjunto de situações na nossa sociedade que empurram as pessoas para as margens, não é? Que as excluem de um conjunto de setores. Por isso é que normalmente todos nós que trabalhamos na área da pobreza e da exclusão, nós falamos realmente destes dois conceitos, não é? Pobreza e exclusão. Porque o conceito de exclusão permite-nos olhar para outras dimensões da pobreza que não estão tão refletidos pelos indicadores económicos, mas que são centrais para nós percebermos este fenómeno. E realmente as pessoas não caem por elas próprias numa situação de pobreza, não é? Há todo um conjunto de situações que as levam a cair, a ficar numa situação de pobreza e muitas vezes a manterem-se naquela situação durante gerações. É? A situação de pobreza muitas vezes passa de geração para geração. E, portanto, nós precisamos realmente de perceber tudo aquilo que está presente na nossa sociedade e que exclui e que coloca as pessoas numa situação de pobreza. E, portanto, se a pobreza é este conceito multidimensional, é porque também existem uma multiplicidade de causas que levam as pessoas àquela situação e que obrigam muitas vezes as pessoas a ficar naquela situação durante muito tempo. Isto é uma imagem que
está incompleta, naturalmente, não é? Nós podíamos ter aqui um conjunto de outras cores, um conjunto de outras dimensões. Aqui está muito centrada as causas mais na área do emprego e na área do rendimento e da prestação social, mas nós podíamos ir buscar as questões da habitação, nós podíamos ir buscar as questões da saúde. Portanto, há todo um conjunto de outras situações que criam risco, não é? Que colocam as pessoas em risco de pobreza e de exclusão social. E isso é muito visível nos números. E, portanto, aqui passo a bola, digamos assim, a palavra para a Cátia, porque ela vai-nos trazer aqui alguns números da pobreza em Portugal que nos permite realmente ver a complexidade da pobreza e os rostos diferentes que esta pobreza tem ao nível nacional. Cátia. Obrigada, Paula. Boa tarde. Antes de mais... Sim. Eu vou dizendo para passar, então. Antes de mais, boa tarde a todos, que ainda não disse boa tarde a ninguém, portanto, boa tarde. Eu estou da parte do Observatório, vou fazer assim aqui uma análise que espero que seja informativa e simples até para digerir um bocadinho os números mais recentes da pobreza em Portugal. Então começamos por um dos indicadores principais de análise da pobreza e da exclusão social, que é precisamente esta taxa de pobreza e exclusão social. Em 2019, ela tem estado em tendência decrescente nos últimos anos, mas mesmo assim, em 2019, esta situava-se nos 21,6%. E isto basta, por exemplo, fazermos aqui um exercício, imaginarmos, pondo esta percentagem em números, colocando esta percentagem em pessoas, significa, por exemplo, que numa aula, quando vocês entram no início, sei lá, do ano académico, na aula, numa cadeira grande em que tenham 100 alunos, cerca de 22 alunos estariam em situação de pobreza e exclusão social. Isto dando uma cara às pessoas. Imaginem então uma sala de aula com 100 lugares, pelo menos cerca de 22% desses lugares correspondem a pessoas que estão em situação de pobreza e exclusão social. Olhando aqui esta dimensão da exclusão social, que como muito bem a Paula falou há bocado, reflete outros fatores que não são só quantificáveis pela parte dos rendimentos, afetos aos rendimentos das pessoas e dos indivíduos, e que olha a questões de acesso à saúde, olha também a questões nomeadamente da pobreza habitacional e pobreza energética, tão falada no início deste ano, em janeiro, com o novo confinamento, devido à impossibilidade de algumas famílias terem acesso, possibilidade de ter as suas próprias casas devidamente aquecidas, e agora, até na semana passada, com as notícias que circularam nos mídias em relação ao número de pedidos que tem sido feito por muitas famílias à DECO para os ajudar com a fatura da luz, com as faturas relativas ao gasto energético, associadas a este confinamento. E quando olhamos à pobreza, a esta taxa de pobreza e exclusão social, também podemos ver, quando olhamos para este gráficozinho, para esta balança entre homens e mulheres, que ela pesa de maneira diferente em idades diferentes e pesa também de maneira diferente entre homens e mulheres. Ela tendencialmente a taxa maior entre as mulheres e tende-se a acentuar e tende a ser pior, de certa maneira, entre as populações mais jovens. E quando olhamos aqui, a taxa está aqui incompleta, aqui os 18 aos 24 anos não é 24, é 64 anos, reparei agora aqui, é um erro. Portanto, se imaginarmos numa classe trabalhadora, pessoas que estão em idade ativa e que podem trabalhar, a taxa de pobreza e exclusão social situa-se nos 22,3% nas mulheres e 21,5% nos homens. Pode parecer uma diferença muito pequena, mas são diferenças que também depois têm um peso acentuado que cresce ao longo da vida e que acentua desigualdades. E aqui, quando falamos em pobreza, temos também que pensar e nos lembrarmos que esta questão da pobreza e exclusão social há algumas teorias até no âmbito da área da sociologia que falam do ciclo vicioso da pobreza. Ou seja, o facto de estar em situação de pobreza tende a agudizar estes fenómenos e torna mais difícil quem entra em situação de pobreza de sair dela. Podes passar para o slide seguinte. E não é só de taxa da pobreza e exclusão social, que não é o único indicador que temos. Temos, por exemplo, também um indicador que olha apenas ao risco de pobreza, numa vertente mais financeira. E então, em 2019, se pensarmos,
cerca de 17 pessoas em cada 100 estavam em risco de pobreza. E aqui podem ver, aqui o esquemazinho da sala, podem ver aqui nas 100 pessoas, todas estão aqui a rosa, correspondem a pessoas que estavam em risco no nosso país de pobreza. Podes passar para outro, Paula. Isto, quando olhamos, então, um dos aspectos que também se caracteriza e que influencia este fenómeno de pobreza é a intensidade laboral per capita muito reduzida. E aqui, em 2019, este valor, esta intensidade per capita muito reduzida era de 6%, ou seja, 6 em cada 100 pessoas estavam nesta situação. E o que é isto? Intensidade laboral per capita muito reduzida, para quem não está habituado ao termo. Basicamente, são pessoas que estão inseridas em agregados, ou que sejam unifamiliares, ou mais pessoas incluídas nesse agregado, os rendimentos de trabalho, ou as horas trabalhadas semanais, são muito reduzidas e, por isso, os rendimentos que conseguem oferir desta atividade laboral não são suficientes para proporcionar a essa família, a essa pessoa, um rendimento adequado para fazer face às suas despesas. Podes passar. E como é que isto se traduz? Não é só também em termos de trabalhadores. Não sei se estiveram atentos às notícias da semana passada, mas saiu até um estudo muito recente sobre a pobreza em Portugal, e uma das dimensões que se falava muito era que cerca de 1/3 dos portugueses que trabalhavam estavam em risco de pobreza. E isto parece um contrassenso. Um contrassenso no sentido em que uma pessoa que trabalha, imaginemos nós no nosso conforto, que quem está fora desta bolha e que não entende tão bem o processo, os fenómenos de pobreza e exclusão social, à partida, uma pessoa que trabalha deverá ter um rendimento suficiente para fazer face às despesas. Mas, efetivamente, não é isso que acontece. E há mesmo dentro da classe de trabalhadores diferenças e aspectos que expõem, que aumentam ou diminuem o risco de pobreza. E, por exemplo, pessoas, contratos temporários, trabalhar por conta própria ou ter agregados familiares com crianças dependentes, são aspectos que tendem a pesar mais na classe trabalhadora e que tendem a aumentar o risco de pobreza nesses indivíduos. Se, por outro lado, as pessoas trabalharem por conta de outrem, ou, por exemplo, tiverem em agregados sem crianças dependentes, trabalharem a tempo completo, com um contrato sem termo, o risco de pobreza já é menor. Ou seja, a pobreza em si, esta dimensão da pobreza, é pautada por vários aspectos, seja a estrutura familiar, as famílias numerosas, por exemplo, a taxa de, o valor não está aqui, também não sei de cor, mas a taxa de risco de pobreza e exclusão social nas famílias numerosas também é maior do que nas famílias não numerosas. Quando olhamos aqui, então, aos trabalhadores por conta própria, a taxa de risco de pobreza era de 27,9%. Se compararmos aos trabalhadores por conta de outrem, era 8,7%. Ou seja, são cerca de 20 pontos percentuais de diferença. Quando olhamos ao contrato temporário, é quase o dobro no caso de trabalhadores com contrato sem termo. E destas pequenas diferenças, nomeadamente desta maior e de casos com mais precariedade laboral, é destas situações que realmente surgem maiores situações de vulnerabilidade financeira que podem efetivamente arrastar as pessoas para uma situação de pobreza, exclusão social e maior vulnerabilidade. Podes passar. Ok. E outra maneira de realmente quantificar como é que estes desigualdades se traduzem, dois indicadores importantes para saber a diferença dos rendimentos e as desigualdades que existem ao nível dos rendimentos, é o coeficiente de Gini e o coeficiente S80, S20. O coeficiente de Gini, em particular, foi desenvolvido por um matemático italiano, se não me engano, cujo primeiro nome não me lembro, mas o último era Gini. Eles gostam muito de dar sempre o seu apelido às coisas que criam. E ele mede basicamente a diferença entre rendimentos dos que têm mais versus os rendimentos dos que têm menos. E o objetivo é tentar ter aqui uma ideia da dispersão
que há entre rendimentos, das desigualdades nos rendimentos entre a população, neste caso, a população trabalhadora. E embora o coeficiente Gini tenha vindo a decrescer nos últimos anos, em 2019, ou pelo menos de acordo com os dados do EU-SILC, do Eurostat de 2019, que referem aos rendimentos de 2018, na realidade, este valor era de 31,9%. Quanto maior este valor, obviamente, maior é a desigualdade. E Portugal era o 11º país da União Europeia com o maior valor do coeficiente Gini. Já quando olhamos ao coeficiente S80, S20, ele basicamente traduz-nos, de uma forma muito simplista, quantas vezes é que o rendimento da população 20% mais rica é superior em relação aos 20% mais pobres. E isto, novamente, de acordo com os dados do EU-SILC de 2019, que remetem a 2018, situava-se nos 5,16. Ou seja, em média, as pessoas que 20% mais ricas ganhavam 5 vezes mais que os 20% mais pobres. E Portugal estava então como sendo o 12º país com pior prestação neste indicador. Outra dificuldade que se pauta para a análise da pobreza e de dados da pobreza prende-se também com este aspecto dos dados que nós temos serem normalmente recebidos com 2 anos de atraso. Isto dificulta também muito a percepção do fenómeno de pobreza atual. Por exemplo, os próximos dados que vão sair sobre os inquéritos de condições de vida em Portugal, de 2020, vão ser na realidade referentes aos rendimentos de 2019 e não vão, por exemplo, dar-nos a percepção do impacto que a pandemia teve ou vai ter no aumento da taxa de pobreza ainda. Só em 2022 é que vamos começar a ter dados mais concretos, nomeadamente ao nível do coeficiente Gini, do S80, S20, da taxa de pobreza e exclusão social, no que remete ao efeito da pandemia. E podes passar, Paula. Acho que depois és tu. Sim, isso que tu disseste é importante para este pequeno e último apontamento que nós tínhamos para vos falar, que é o que é esta luta contra a pobreza, não é? Porque os retratos, os números valem o que valem, mas são importantes para nós traçarmos um retrato também da pobreza no nosso país, mas também lá está, isto que a Kátia dizia, não é? Esta diferença de 1 ano, 2 anos para os números da pobreza é importante e influencia imenso qualquer política que se defina, que se possa definir relativamente à luta contra a pobreza. Esta imagem, esta tirinha da Mafalda, e a Mafalda é sempre muito certeira, acho que é muito relevante para este tema, não é? A Mafalda propõe aqui que nós devíamos dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos mais pobres, e a Susaninha refere para quê, não é? Bastava escondê-los, nós podíamos esconder as pessoas em situação de pobreza e esconder o problema e tudo ficava resolvido. Na verdade, nós sabemos que, não digo propriamente esconder, que é difícil esconder a pobreza, muitas vezes os números são camuflados, ou então têm estas diferenças, como falava a Kátia, mas na verdade quando os números são camuflados ou quando nós não fazemos diagnósticos completos e reais da pobreza, isso vai influenciar muito qualquer política, qualquer medida, qualquer estratégia que se defina relativamente à luta contra a pobreza. Por isso é que nós temos vindo a defender, nós, a EAPN Portugal, a importância de uma estratégia e de uma estratégia integrada, uma estratégia que permita olhar para o fenómeno e para as suas múltiplas dimensões, tal como ele tem. E, portanto, nós precisamos, né, se nós vamos intervir num problema que tem múltiplas dimensões, essa intervenção também tem que ser ela multidimensional, interdisciplinar e interministerial. Portanto, nós quando perguntamos o que é lutar contra a pobreza e centramos a nossa resposta pura e simplesmente no Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, estamos a olhar para uma dimensão do problema, não é? Nós precisamos de olhar para todos os outros ministérios, porque todos eles, não é? Todos eles quando definem alguma política, ela pode ter maior ou menor impacto, agravar ainda mais ou menos as situações de pobreza. E depois uma outra dimensão que para nós é muito importante também na luta contra a pobreza é a participação
dos atores, e aqui não falo só dos cidadãos, de qualquer cidadão, nomeadamente das pessoas que vivem em situação de pobreza, mas falo também de organizações como a nossa e de organizações públicas, mas muito centrado nas pessoas que vivem em situação de pobreza, porque realmente a participação destas pessoas não existe. E deveriam ser criadas estruturas e formas específicas para elas poderem participar, porque para terem voz, porque melhor do que ninguém que elas é que podem nos dizer o que é viver numa situação de pobreza e o que seria importante definir também para elas, não é? Para combater este fenómeno. Portanto, eu penso que terminava aqui exatamente a nossa apresentação, que eu acho que passou os 20 minutos. Nós tentamos tocar em alguns aspectos, o conceito, o contra a pobreza, os números, os rostos da pobreza, as causas da pobreza, porque achamos que poderão despertar. Eu acho que vocês sensíveis para o tema já estão, não é? Senão não estariam aqui, mas permitem despertar se calhar aqui algumas questões, algumas interrogações que poderão ser úteis também para os grupos de trabalho. Os grupos de trabalho vão se centrar nestas 2, 3, 4 grandes questões que temos aqui, acho que não são só 2, mas são 4. Quais as grandes causas da pobreza e exclusão social em Portugal? O que falha para que esta persista? O que é que me inquieta, não é? Para mim, enquanto cidadão neste tema, e porque é que estou aqui? Como é que cada um de nós, enquanto profissional, pode contribuir para uma sociedade menos desigual? Portanto, acho que se a nós nos custou apresentar este tema em 20 minutos, eu acho que vocês também em uma hora e meia, vai ser difícil responder claramente a estas questões, mas penso que vai ser bastante interessante também participar nesta discussão. Não sei, Cátia, se querias acrescentar alguma coisa, ou algum dos meus colegas que também nos está a acompanhar. Só lembrar que realmente, como tinhas referido, Paula, esta procura de políticas deve ser multidisciplinar, deve ir além daquilo que nós pensamos que é o Ministério do Trabalho, tem que passar pela saúde, tem que passar pela educação. É importante que passe também pela parte do ambiente. Nós agora temos mais, se nós queremos tornar uma sociedade mais sustentável, sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade é crescimento sem prejudicar, e sem prejudicar as pessoas e sem prejudicar o nosso ambiente, por exemplo. Portanto, o desafio que tenho é que pensem dentro da vossa área e fora também de um bocadinho da vossa caixa de ideias, coisas que acham que realmente podem ser integradas. Uhum.